Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do programa 3 Toques. Hoje nós temos muitos assuntos para discutirmos aqui, inclusive hoje na companhia, time completo, né? Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez, Tadeu. Muito obrigado, bom dia galera, tamo junto, bora discutir futebol aí. Vamos passar mais uma manhã aí discutindo sobre futebol, hoje com vários assuntos. A semana foi cheia, né? Tanto no futebol como em tumulto em aeroportos e tudo mais. Então é isso aí, a partir de agora vamos começar o nosso programa recheado. Hoje nós vamos falar da rodada que nós tivemos da Libertadores no meio da semana, vamos falar do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, a situação dos nossos queridos clubes, né? A situação do nosso América, preocupante demais. Vamos falar também do Campeonato Municipal de Macaíba, que vai dar o ponto, a bola vai começar a rolar hoje. Então tudo isso a partir de agora. Fiquem conosco, já sabem, programa 3 Toques, compartilhem, comentem, mandem aqui os comentários, os likes de vocês aí, os emojis, coloquem aqui as perguntas de vocês que durante o programa nós vamos estar respondendo a cada um aqui. Então, para começar o nosso programa de hoje, vamos falar aqui do nosso primeiro assunto, que é a semifinais da Champions League, né? Nós tivemos no meio da semana 2 grandes jogaços, né, galera? Eu tenho certeza que vocês acompanharam e foi assim um espetáculo de futebol. E aí eu passo a bola para os meus amigos. E aí, podemos cravar já que Liverpool e Real Madrid fazem a grande final desta edição? Não dá para cravar, né? Apesar de termos favoritos, o Real Madrid é uma seleção transnacional, né? Você tem jogadores de todos os melhores jogadores, muitos deles, né? Fazem parte do elenco do Real Madrid, mas não dá para cravar não, porque o Bayern é um time tradicional, tem um grande elenco também, né? Grandes jogadores, grandes craques, né? E um grande treinador, né? Que já tem com muitas conquistas pelo Bayern. O placar foi apertado, a Juventus fez 3-0 no Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. Real Madrid não está na mesma fase de 2016, de 2014, apesar de ser uma seleção, né? Não Sim. Dá para cravar. O Bayern pode muito bem chegar lá no Santiago Bernabéu e aprontar para cima do Real Madrid. Com relação ao Liverpool, a situação já está mais encaminhada, né? São 3 gols de diferença, foi 5-2 a primeira partida. Tem um grande time, um grande treinador, inovador, né? Por tudo que já fez, na minha opinião, merecia até ganhar a Champions League, né? Mas a gente sabe que futebol não é isso, futebol é competência, eficiência, momento, né? O Jürgen Klopp vem realmente fazendo um grande trabalho, né? Quando a gente pensava que o Coutinho saindo do Liverpool ia enfraquecer a equipe, a equipe, muito pelo contrário, a situação melhorou muito, um time muito ofensivo, joga nos 220 praticamente, ligado o jogo todo ali, nos 220, tem um grande jogador, o Mohamed Salah. Vamos chegar lá, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre Salah, Alá Salah, né? Alá Salah. Vamos falar muito mais sobre esse jogador que já vem fazendo grandes temporadas, não é de hoje, e daqui a pouco os meninos vão falar mais desse astro aí do nosso futebol, do futebol mundial. Rodrigo, e aí, Real Madrid? Eu cravei sábado, quem acompanhou o programa, que afinal era Real Madrid e Liverpool, né? Você acha que o Real Madrid não... O Real Madrid é cirúrgico, meu amigo. O Real Madrid... é uma equipe para Champions? O Bayern de Munique teve várias chances de fazer o 2-0 e não fez. Marcelo acertou um chute de fora da área e empatou um gol. No início do segundo tempo, eles viraram 2-1 e o jogo praticamente morreu. Então, na minha opinião, a final, dia 26 de maio, em Kiev, é Real Madrid e Liverpool. Cravado e não tem mais... Você acredita nisso? Eu também acredito. E quero abrir um adendo aí para concordar com o Tadeu, que é um cara que é pouco citado no mundo do futebol, mas que vem de grandes trabalhos, apesar de não ter título, que é aquele Jürgen Klopp. Os times dele são muito bons, que eu digo aquele Borussia Dortmund. E perdeu a final, né? Chegou à final. Ele é um cara sem títulos. E já mostrou que sabe trabalhar. Os times dele jogam muito bem. Eu acho que ele deve ser até um cara cotado para assumir o lugar de Low na Alemanha, já que Low, pelo que tudo indica, encerra a carreira dele dirigindo a seleção alemã pós-Copa. É muito bom treinador próprio, muito bom mesmo, mas na final eu sou Real. E agora, falando aí desses
essas 4 equipes que nós temos nas semifinais. Nós temos Cristiano Ronaldo, que dispensa comentários, mas nós temos o Salah, né, que de repente esse cara está fazendo um campeonato extraordinário, né? Já vem aí sendo colocado na mídia, na grande mídia, como o cara que pode desbancar esse ano Cristiano Ronaldo e Messi na premiação, né? Então vocês acreditam que o Salah pode desbancar esses 2 jogadores? Neymar está fora do páreo esse ano, não, né? Depende da Copa do Mundo. Eu na semana, conversando com meus amigos de grupo do WhatsApp, eu falei, ano de Copa do Mundo é um ano atípico para definir o melhor jogador do mundo. Então, Salah é um bom jogador, mas assim como já apareceram vários no futebol mundial ao longo dos anos, e não desbancaram Cristiano Ronaldo e Messi. Cristiano Ronaldo e Messi estão além do tempo. A grande verdade é essa. Eles são 2 fora de série da história do futebol. Eu acho até uma babaquice, gente que disputa Cristiano Ronaldo e Messi. Gosta de um, não gosta do outro. Eu acho isso aí uma imbecilidade total. São 2 grandes... Porque são 2 monstros. São 2 caras super ganhadores. 2 caras que dispensam apresentações. Aí tem cara que, porque gosta de Cristiano, não gosta de Messi, Tadeu. E porque gosta de Messi, não gosta de Cristiano. Isso não cabe na minha cabeça. Eu acho que não cabe, porque são 2 gênios do futebol. São 2 caras que, aconteça o que acontecer, eles já marcaram a história deles no futebol. E aquele fato de ser discutido, eles não ganharam uma Copa do Mundo, é o que eu digo. Quem perde é a Copa. De não ter um campeão do mundo como o Messi, como o Cristiano Ronaldo. E teve Mauro Silva, teve Viola. Quem perde é a Copa. Mas aí são situações, né? Também mas eles são discutidos por não serem os tops dos tops, porque eles ganharam a Copa do Mundo. Eu acredito que nenhum dos 2 vai ganhar. Em muitas seleções, os grandes jogadores chamaram a responsabilidade e conseguiram ganhar a Copa do Mundo. Foi o caso de Romário, Maradona. A questão de Messi e de Cristiano Ronaldo é que mesmo eles em seleção não tendo grandes parceiros, eles ainda não conseguiram fazer esse feito. E por essa situação... Mas no caso de Messi, eu digo direto. Messi não era para jogar nem pela Argentina. Messi é espanhol. Messi era para ter sido campeão de Copa em 2010. Com o Xavi, Iniesta, o time do Barcelona. Ele joga pela Argentina. E ele não conhece nem os caras, meu amigo. A grande verdade é essa. Messi saiu da Argentina com 9 anos de idade. Pronto, voltando ao tema sobre o Salah, eu acho que realmente essa discussão entre Cristiano Ronaldo e Messi não tem cabimento, porque são 2 gênios do futebol. Mas você sabe que tem várias pessoas que pensam do jeito que eu disse. Exatamente. Eles poderiam, quem sabe, até jogar juntos na mesma seleção, no mesmo time, se fosse possível. Só precisava ter um goleiro bom, ganhava qualquer Copa. Né? Você imagina, por exemplo, quando a gente que gosta de futebol desde criança vai acompanhando, a gente sempre ouve falar sobre Puskás, sobre Di Stefano, sobre grandes craques. Hoje a gente está vivendo um momento desse, a gente está vendo Cristiano Ronaldo, Messi. Esses são os caras do momento. São grandes gênios do futebol. Né? A gente está tendo satisfação de ver esses caras jogando. Mas o momento deles não é tão bom como alguns anos atrás. Né? Até tem vários fatores. Né? Sim. Chega um momento também que... Mas Copa do Mundo é... 10 anos. Eu já estou vacinado em Copa do Mundo. É um mês. Naquele mês lá, se o cara tiver um mês bem, um mês que dê tudo certo, o cara ganha a Copa. Não descartem, não descartem. Esse fato de Neymar estar contundido, mas Neymar vai chegar zerado na Copa. Não descartem Neymar durante a Copa voar e ser o grande jogador da Copa, porque talentoso ele é demais. Eu lembro de 2002, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo vinham parados de cirurgia, chegaram na Copa, foram crescendo durante a Copa. Fomos campeões do mundo, eles decisivos até demais, né? Mas Ronaldo e Rivaldo já tinham um histórico anterior a isso, Ronaldo, fenomenal. Foi melhor do mundo em 99 e Ronaldo em 97 e 96, verdade. Então assim, não dá nem para comparar. Neymar, eu acho que deu um tiro errado ao ir para o PSG. Só pensou né? E foi uma temporada perdida esse ano para Neymar. Foi mesmo. Pode fazer uma grande Copa do Mundo, ganhar a Copa do Mundo, mas eu acharei injusto o Neymar ganhar a bola de melhor jogador do mundo pelo fato dele ganhar a Copa do Mundo. Ele pode jogar muito, mas o que Cristiano vem fazendo na Liga dos Campeões, o que esse Salah vem fazendo na Liga dos Campeões, esses caras merecem. Inclusive Salah estará com o Egito, e aí é uma incógnita, mas enfim, o cara vem jogando muito e eu acho que ele tem, pelo menos concorrer ali entre os 3 ou no máximo os 5 grandes jogadores deste ano, o Salah estará. Mas o caso de Salah é o seguinte, Salah vem de uma temporada brilhante, concordo, mas tiveram temporadas brilhantes, Gareth Bale, Sneijder, um holandês,
Mas são jogadores que tiveram grande temporada, mas que não mostraram depois ser esses grandes jogadores. Eu acho que de Salah a gente tem que esperar pelo menos mais outra temporada. Eu não estou discutindo Salah, né? Salah hoje é o grande jogador de futebol inglês. Ele foi escolhido o melhor jogador da temporada. Na Champions, terça-feira, dos 5 gols do Liverpool, ele fez 2 e deu 2 assistências. Inédito, inclusive, na Liga, né? Se fosse no cartão, ele tinha feito 26 pontos só de cara, meu amigo. Agora, é importante ressaltar que a bola de ouro é o melhor do mundo, o melhor jogador do mundo, em determinado ano. Estamos em 2018. Mas tem ano que a FIFA lá faz um esquema e dá quem eles querem. Porque a gente está discutindo aqui Cristiano e Messi, que são 2 fora de série. Mas a lenda Iniesta, pra mim, teve um ano que foi o melhor jogador do mundo. É nesse ponto que eu E queria não tocar. escolheram ele. É isso que eu queria tocar, por exemplo. O Salah, Em 2010, Iniesta foi o grande jogador de futebol mundial. Agora, hoje, Salah, no mínimo, fica entre os 3. Os números deles são absurdos. Hoje Você, em 47 jogos pelo Liverpool, ele fez 43 gols. A gente está falando de uma média de Lionel Messi, nos tempos áureos do Barcelona. E jogando uma liga mais difícil da Europa. Né? A liga mais difícil da Europa é o campeonato inglês. Você tem ali 4, 5 times que disputam as primeiras colocações. Não, até né? os times de baixo jogam duro. Né? Exatamente. Futebol complicado de se jogar. É muito complicado. Você vê outros campeonatos, como por exemplo a escolha errada de Neymar, de ter ido para o Paris Saint-Germain. Quem sabe se ele fosse para o Manchester City, ele poderia ter feito uma temporada bem melhor, né? Exatamente. Talvez, né? É. Mas a probabilidade seria maior. A probabilidade seria maior. Você vê no campeonato inglês equipes pequenas, mais tradicionais como Southampton, Stoke City, estádios lotados com torcedores torcendo para o clube deles. Exatamente. Ou seja, uma pressão enorme para cima dos grandes clubes que conseguem seus resultados. E o Salah está nessa liga, né? Acho que no mínimo ele deve ficar entre os 3. Inclusive, faltam 3 rodadas, se eu não me engano, para terminar o campeonato inglês. E ele tem 31 gols. Ou seja, ele está a 1 gol, se eu não me engano, de passar o Alan Shearer. Né? É o maior artilheiro da história da... Bom, você jogando inglês, ainda alcancei jogando. Exatamente, ou seja, jovem. O que o cara está fazendo é fora de série. É o seu precoce, meu amigo. Perfeito. Então, você acompanhar futebol novo. Vamos mudar aqui de assunto. Olha, gente. Não, eu quero uma adenda aí pro futebol europeu. Nosso primeiro a galera tá mandando já aqui, alguns concordam, outros não, né? Atenção, Denise Melchior está nos assistindo. Valeu, Denise, continue aí. Manda teu comentário, o que tu tá achando aí dessa história de Salah, Cristiano Ronaldo, Messi. O Salah realmente merece ganhar o título de melhor do mundo. Lógico, isso vai passar também pelo título do Liverpool, né? Se o Liverpool conseguir vencer, ele será um fortíssimo candidato. Nosso amigo Richardson, Alexandre nos assistindo. Valeu, Richard, bem-vindo aí, cara. Manda um abraço, inclusive, para Tadeu. Que bom ver Tadeu aqui no programa. É isso aí, estamos felizes. Tamo junto. Gente, olha só aí. Diogo Caldas, o Diogo tá de brincadeira, Diogo. Ele diz o seguinte: CR7, só CR7, porque Max não teve oportunidade na Europa. Não vou te responder, cara, não adianta. Entendeu? Aí não, né, meu? Aí não. Não dá, é muita coisa. É um mito, É um mito. Max, vamos falar muito de Max daqui a pouco. Não, olha, Richard está colocando aqui, visual melhorou muito, estúdio ficou show, valeu, Richard. Estamos melhorando a cada programa, Isso gente. É pra vocês. Isso é pra vocês. Nosso amigo Lidenilson, alô Lidenilson, ele diz o seguinte: queira ou não, Copa do Mundo tem um peso muito grande, maior que competições, maior competições de seleções realizadas de 4 em 4 anos. É verdade, Lidenilson, realmente a Copa do Mundo é um peso gigante, e eu espero que Neymar realmente coloque uma dúvida na cabeça das pessoas aí, significa que o Brasil vai levar isso aí. Lembrando, só para adicionar mais uma informação, em 2006 o melhor jogador do mundo no ano foi Fábio Cannavaro. Por conta da Copa. Por conta da Copa, porque o que o Zidane jogou naquele ano foi absurdo. Foi absurdo. E se fosse para dar um italiano como o melhor do ano pelo título da Itália, teria que ter dado a Pirlo. Sim. Pirlo jogou infinitamente mais do que Cannavaro. Sim. É uma coisa que eu não vou entender nunca. Se queriam dar um italiano, porque não deram a Pirlo. Eu acho que todo mundo lembra, quem assistiu o jogo, quem já pesquisou, uma aula de futebol que o Zidane deu contra o Brasil. E ali foi uma das maiores que eu vi na minha vida. Foi impecável. Olha só, gente, para fechar aqui os nossos primeiros as primeiras interações. Aí Denis Jordão aqui sintonizado conosco também, mandando aquele alô especial. Olha, Hudson Senna, Cachoeira do Sapo, toda sintonizada, toda ligada no 3 Toques. Valeu, Hudson, continua isso aí, cara. Um abraço. Grande Hudson, vereador de Riachuelo, meu primo. Show de bola.
Para fechar o assunto aqui, Europa, gente. Ontem tivemos a notícia, né? Foi noticiada em todos os canais de notícias do mundo. O fim de uma era vitoriosa. Nosso grande Iniesta se despede do Barcelona na temporada deste ano. E aí, Rodrigo, um super craque, um vitorioso, é realmente um gigante do atual futebol que encerra uma temporada fantástica numa equipe brilhante. Não tenho dúvidas que foi um dos maiores jogadores que eu tive o prazer de ver. Quem viu, viu. Quem não viu, vai só escutar a história. Antes Iniesta, pra mim, está entre os 3 maiores meio-campistas que eu vi na minha vida. Um fora de série. Os números mostram. São 4 Champions League, 8 campeonatos espanhóis, 7 Copas do Rei, 3 mundiais interclubes. Fez a Espanha ser campeã de uma Copa do Mundo. Fez o gol na final. Fez o gol da final. Antes Iniesta, muita gente usa esse termo mito. Esse aí é o verdadeiro mito do futebol. Ontem se fechou um ciclo na Europa. Ele não vai jogar mais no futebol europeu, porque ele disse que não consegue jogar contra o Barcelona. E, como é que se diz? Para Andrés Iniesta eu só consigo bater palma. É um gigante realmente. E se eu tivesse o prazer de um dia encontrar, de agradecer por ele ter feito tantas manhãs, tantos inícios de tarde mesmo, assistindo aquele futebol brilhante de Iniesta. É um fã Todo mundo sabe que eu sou fã de Iniesta. É um fã do Iniesta. Realmente é um grande jogador, um jogador clássico, né, que desfila dentro de campo com uma classe assim, incomum, realmente diferenciado, um cara que muitas vezes jogava sem a bola, né, a parte tática dele, a maneira como ele se coloca dentro de campo as assistências os toques, os passes dele era algo, Messi algo sensacional. Messi é um fora de série, mas tinha por trás de Messi Xavi e Iniesta. Isso aí eu sempre falei. 2 fora de série, mas o Iniesta ainda é superior a Xavi. E aí, Tadeu? Iniesta fora do Barcelona no final dessa temporada, dizem que vai para a China. Já acertou. E se ele viesse para o Brasil, hein? Eu acho que seria um craque, estilo, digamos assim, a vinda de Ronaldo Fenômeno para o Corinthians, né? Seria um impacto tremendo, né? Tem a questão de adaptação e tal, mas seria muito bom, como vocês já disseram, eu só vou acrescentar um pouco mais, né? Não tenho nem o que falar, um grande craque do futebol mundial. Iniesta, Xavi e Messi entre 2009, 2010, 2011, ali 2012, eles apresentaram o que tinha de melhor do futebol. Eles comandaram o futebol mundial, a verdade é essa. E claro, inspirados também no futebol brasileiro, né? Que ironia, né? Que ironia, né? O próprio Guardiola, o grande treinador do Barcelona. Acho que Iniesta é desses caras que a gente vem falando, né? A gente tem que valorizar porque tem tanto jogador ruim aí, né? Tanto cheio de marra, cheio de conversa fiada, né? Tem muito jogador aí, marqueteiro. Pouca bola e muita conversa. Pouca bola e muita conversa, né? E ele não, ele sempre foi um cara discreto, né? Hoje, para você ver, hoje não, essa semana, a revista que faz a premiação da Bola de Ouro tem que botar uma nota pedindo desculpas para ele. Imagina só. A importância, né? Quando teve realmente outros jogadores que não chegaram à mesma categoria que ele tiveram premiações. Né? Então o cara é um grande craque do futebol mundial, é mais um que encerra a carreira e a gente tem que valorizar pelas atitudes fora de campo, dentro de campo, ainda mais esse ambiente Nutella, poluído do futebol. Cheio de muito marketing, a gente fala assim, mas é porque realmente incomoda bastante para o torcedor, né? Você ter esse tipo de ambiente no futebol. A gente gosta de futebol mesmo, né? Todo torcedor gosta de futebol bem jogado. Gosta do futebol bem jogado, né? Disputado, eficiente. E não essas conversas... Muita conversa, muita conversa, muita farofa e pouca carne, como se diz aqui. Exatamente. Meu amigo, muita farofa e pouca carne. Tem um tal de Pogba aí no Manchester, né, que pagaram uma fortuna. Eu já vi aquele cara jogando várias vezes, eu procuro futebol dele e não vejo, mas é tipo como fora de série. Aí eu vejo Toni Kroos, que é outro craque, quando se aposentar... Vai ter minha lembrança assim como Iniesta, que Toni Kroos e Iniesta para mim são 2 fantásticos jogadores. Toni Kroos não é citado como esse tal Pogba. Esse tal Pogba é um inhacão. É uma enganação. Vamos aguardar que ele continue sendo até... Né? Vamos mudar agora de assunto, voltar aqui agora para o Brasil, né?
Vamos falar dessa rodada da Libertadores da América que aconteceu no meio da semana. Nós tivemos o empate do Vasco da Gama, o feito da equipe do Mano Menezes, que o Rodrigo vai falar um pouco mais, ele ama o Mano Menezes. E temos o empate do Flamengo. Gente, de todos os clubes brasileiros, o Vasco é o único que não se classifica para a segunda fase. Esse aí eu não sei nem porque tá jogando a Libertadores. Tá com ponto demais, tá com 2 pontos. Eu o Vasco é horrível. É aquilo que eu disse. Calma. A Conmebol enche a Libertadores de times, aí fica um nível nivelado por baixo. Como essa semana eu fui ver o jogo de Boca e Palmeiras, o time do Boca é o pior Boca que eu vi na minha vida. Muito fraco, é verdade. Aí pega o Vasco da Gama jogando na Libertadores, um time que não tem a mínima condição de jogar uma Libertadores da América. Aí tá só participando, não vai conseguir nem entrar na Sul-Americana, porque os terceiros colocados entram na Sul-Americana, né? Ele não vai ser, porque o confronto direto dele, quem classifica no grupo lá é Racing e Cruzeiro. Mas a decisão dele do terceiro lugar é contra a Universidade do Chile no Chile, que ele perdeu em São Januário, para a Universidade do Chile. Um time que levou de 7 de um time de Mano Menezes, o cara perdeu em casa, o que é que tá fazendo na Libertadores? Agora, antes de Tadeu dar a opinião dele aqui sobre a questão das equipes aqui que classificam ou não, essa questão da Libertadores abrir para mais clubes, eu acho louvável, porque na Liga dos Campeões, por exemplo, nós temos também muitos times do norte da Europa, de dinheiro. times muito fracos aí, né, que vem da Grécia, que vem desses outros centros que não seja Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha, os outros são muito, e França aí como uma quinta ou sexta força, os demais são times muito limitados. E na Libertadores eu acho que vale a pena também abrir para esses outros clubes, até uma forma também de... Mas abrir para 8 clubes brasileiros, 7 argentinas, mas foi uma situação em que o Grêmio foi campeão e aí abriu-se mais uma vaga para o futebol brasileiro. Método dos clubes brasileiros que estão vencendo aí, dominando o cenário sul-americano. Mas e aí, Tadeu? Vasco fora da Libertadores, Flamengo classifica, Cruzeiro goleando. Qual é a tua análise aí dessa rodada da nossa Libertadores? Eu acho que o Vasco fica fora da Libertadores. Eu acho que demonstrou uma fraqueza muito grande, né? Por todos os problemas que o Vasco tem. Não é só dentro de campo, mas fora de campo. A gente viu no começo do ano como é que foi a situação em São Januário, né? Como é que um clube do tamanho do Vasco, a importância que o Vasco tem, campeão da Libertadores, não consegue se preparar minimamente para disputar uma Libertadores? Por causa de várias confusões, confusão política, administrativa, que de uma forma ou de outra acaba influenciando dentro de campo depois. É um time limitado, tem um bom treinador, que é o Zé Ricardo, ele é um bom treinador, o Flamengo deve estar com muita saudade dele. Sim. Mas tinha flamenguista que criticava o rapaz, exatamente, achando que o Flamengo tinha um super time. Exatamente, a culpa era do Zé Ricardo. Ele é o menos culpado dessa campanha do Vasco. Eu já acho que ele menos. É o menos, homem. Exatamente. Ou seja, e do outro lado a gente tem o Flamengo. Tem 2 cariocas aí que eu acho que realmente vão sofrer bastante na Libertadores. Eu não vou cravar que o Flamengo vai sair da Libertadores, mas está dando indícios muito fortes que vai passar por muito sufoco, né? Pode até se classificar. Mas tá numa panela de pressão tremenda. O pessoal sempre fala assim, a conta chegou. Eu não acredito nesse negócio de a conta chegou, mas eu acho que o Flamengo realmente, todas as expectativas geradas, né, muito altas, apostaram muito alto e o retorno foi mínimo, ínfimo. Então a torcida está vindo com a pressão agora tremenda e eu não sei o que pode acontecer ali, é difícil. Nós vamos falar um pouco mais dessa situação de Flamengo, né? Toda a situação que ocorreu ontem à noite no embarque para o Ceará, onde eles enfrentam amanhã o próprio Ceará, né, pelo Campeonato Brasileiro. A situação do Flamengo não está fácil. Eu já vou cravando aqui que eu acho muito difícil o Flamengo vencer qualquer coisa esse ano. Além das dificuldades do clube, o time passa por um processo político e aí é bem complicado. Mas nós vamos falar mais na frente dessa situação. Então, aqui é unânime. Eu também acredito que o Vasco não passa dessa fase classificatória. Por falar em Vasco, um abraço aí para o meu amigo Yuri. Yuri ainda acredita na classificação do Vasco. Yuri é vascaíno? É da torcida organizada e tudo, força jovem do Vasco. E dá um alô também para o nosso amigo aí, Márcio Lucas. Não sei se eles estão Esse já é rubro-negro. Mito do Cartola em Macaíba.
E Igor Júlio está perguntando o que vocês acham da confusão no embarque do Flamengo. Igor, continua aí, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, certo? Nós daqui a pouquinho vamos falar de toda essa situação, vamos esticar mais o assunto aqui sobre o Flamengo, porque nós vamos entrar no Campeonato Brasileiro e aí vamos voltar para essa situação de Flamengo. Por enquanto, eu acredito que o Flamengo vai passar dessa fase classificatória. Eu acho que o Vasco realmente é o último clube, é o único clube que não consegue. Eu acho que os demais conseguem a classificação. E aí, a partir das oitavas de finais, é mata-mata, é um outro campeonato. E aí é outra análise, né? Vai depender de como estão os clubes. Aí vamos precisar de um pouco mais. Mas nesse momento agora, fase classificatória, Vasco, eu não acredito meu amigo nessa Silas, situação. mas não fico triste com isso não, Silas, que o Boca também está desenhado para ser eliminado na primeira fase. Isso não é só o Vasco não. Isso acontece nas melhores famílias. Olha só, agora vamos mudar de assunto, vamos voltar para o nosso Campeonato Brasileiro. E aí, gente, amanhã mais uma rodada. Começa hoje. Aliás, hoje, perdão, com Grêmio e Botafogo. E amanhã, jogando no Rio, negão. ou Botafogo e Grêmio, vice-versa, o confronto está na mesma. Aí é o seguinte, amanhã teremos Flamengo e Ceará, um jogo tenso para o Flamengo. O líder Corinthians, né? Corinthians líder desde o Campeonato Brasileiro de 2017. Muda o ano e o líder é o mesmo. Muda o ano e o líder é o mesmo, gente. Como com esse barulho aí? Vamos começar pelo líder, né? Corinthians. Começa mais um campeonato muito seguro, né? Um time muito bem armado. E aí, Tadeu, o que esperar desse Corinthians neste Campeonato Brasileiro? É um dos favoritos para ser campeão brasileiro. Lembra muito uma fase do São Paulo, com o Muricy Ramalho, que você viu uma segurança do São Paulo tão grande de disputar o Campeonato Brasileiro, que mesmo em 2008, foi o ano do tri do São Paulo, quando eu estava escapando ali, a segurança era tão grande no trabalho do Muricy, que o São Paulo arrancou e foi campeão. Essa segurança no trabalho do Carille, no trabalho que o Corinthians vem fazendo, toda a equipe do Corinthians vem fazendo, é muito semelhante assim. O campeonato já começou e eu não esperava que o Corinthians ia fazer 4-0 no Paraná lá, e que já, claro, venceu o Fluminense dentro de casa, na Arena Corinthians, é esperado. Agora você já chegar com um bom futebol, apresentando um bom futebol, competitivo, disputando 3 campeonatos em sequência, e já vindo de um título, da maneira como foi contra o Palmeiras, que foi um grande título, conquistado na casa do rival, acho que o Corinthians se configura aí como um grande favorito para ser campeão brasileiro. Seria o 8º título brasileiro. Como eu disse, lembra aquelas fases de estabilidade do São Paulo e do próprio Corinthians também com o Tite, né? Lembra, e com o Mano Menezes, aquela fase de estabilidade que o trabalho consegue realmente manter uma linha, manter um né? padrão, exatamente. É um time muito difícil, é um dos melhores times do Brasil hoje. E aí, Rodrigão? Isso que o Tadeu falou hoje, eu acho que tu escutou falando sábado, não foi, Tadeu? Não. Eu já tinha dito isso. Corinthians favorito a tudo que disputa. Não sei se vai levar tudo, mas favorito porque é um time coeso, é um time que não leva gol. E, aliás, não é um time, é um elenco. O time do Corinthians faz carinho de todo jogo, não sei se vocês estão percebendo, está mudando 3, 4 peças, mas o sistema de jogo fica da mesma forma. Então, se o Corinthians não tiver perdas, porque você sabe que no meio do ano tem aquela parada e tem as janelas. Se o Corinthians não tiver perdas, disputa facilmente todas as competições com chances de título. Isso aí, meu amigo, não há o que se discutir. Em relação ao elenco, o Rodrigo colocou um ponto interessante. Apesar do Corinthians não ter um camisa nova. Contratou esse Roger, mas isso é uma enganação. Mas para o futebol brasileiro hoje é o que nós temos. Então o futebol brasileiro acabou. Não sei. Calma, não é tão Mas não é bem pra assim. tanto, não é bem assim. Ano passado o Corinthians começou a disputar os campeonatos, se falava muito nessa questão de elenco, que o Corinthians não tinha elenco, e o Corinthians montou uma equipe, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro. Começa esse ano, quem foram as contratações de Corinthians? Contratou o René Júnior, saiu o Jô e o lateral Arana, trouxe René Júnior e o atacante agora Roger. Henrique para o lugar do Pablo. Henrique para o lugar de Pablo. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Corinthians só fez trocar as peças, continua praticamente com os mesmos jogadores do ano passado, que a grande mídia dizia que não era elenco, e deu uma resposta. E esse ano, o Rodrigo deu um exemplo muito bacana agora. O Carille está alternando muito os seus volantes, né? Um dia joga Maicon e Gabriel, outro dia joga René Júnior e Ralf. Então, assim, está mostrando que o Corinthians não é de agora, vem sabendo contratar os seus jogadores. E
o resultado é essa década de vitórias do Corinthians. Então, quando se fala em elenco, é engraçado que sempre coloca o Corinthians como terceiro, quarto, até quinta força nesse sentido, mas é o que mais dá uma resposta positiva em relação a isso. Agora, mudando de Corinthians, vamos deixa eu continuar esse assunto do Corinthians. Você sabe que a mídia interfere muito nos torcedores de forma geral. O Corinthians tem um problema aí que André Sanches, presidente do Corinthians, que é um cara que eu admiro bastante, ele não tem papo na língua. E com isso ele não tem amizade na imprensa. Ele tem com 2, 3 pessoas. Aí querem detonar o trabalho da diretoria do Corinthians, que não contrata bem, para atingir o pessoal do cara. Mas o Corinthians tem uma administração hoje no Brasil, pelo menos em nível de time, top. O cara não escuta falar que o Corinthians atrasou salário, o Corinthians só contrata quem pode pagar. E nisso aí, meu amigo, antes de ter uma entrevista que eu concordo demais. Como é que você tem um elenco? Vou citar o Palmeiras. Um jogador ganhando R$1,5 milhão e o capitão do time ganhando 400 mil. Que o Palmeiras ofereceu de salário aquele Ricardo Goulart, que está na China, R$1,5 milhão. E Dudu ganha R$400 mil. Mexe lá dentro. Não tem, o jogador pode vir na entrevista coletiva e dizer que não mexe, mas isso é balela, mexe. E no Corinthians não. Tem aquela faixa salarial lá, todo mundo joga, recebe aquilo, tem amizade, o grupo é fechado, tá aí o resultado. Desde o ano passado que o Corinthians atropela seus adversários sem ter a maior folha do país. É interessante que o Rodrigo falou, porque para o torcedor que está acompanhando o nosso programa, por exemplo, essa realidade que ele falou, tente implantar ela ou pensar nela no seu local de trabalho, por exemplo. Né? Quando você tem esses desníveis, você tem toda essa irregularidade, esse planejamento meio esquisito, um ganha 1 milhão, o outro vai lá, é capitão, tem um trabalho tremendo, ganha bem menos, ou seja, as vaidades, os egos. Que existe. Que existe, você não pode dizer que não tem. Ou seja, ano passado, o Corinthians ele era tipo como a quarta-força do Campeonato Paulista. Isso foi um erro. Foi um erro absurdo assim, da imprensa de colocar isso. E esse ano no Brasileirão, se você analisar, ano passado, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, até o Santos tinham trabalhos mais consistentes do que hoje. Hoje, você olha no futebol brasileiro, Corinthians, Grêmio e quem sabe agora o Cruzeiro, depois dessa goleada, pode ser, não é uma certeza, mas Corinthians e Grêmio são os times que você vê mais uma estabilidade no Brasil. Os outros são muito instáveis. Um consegue uma grande vitória, depois vem uma derrota cachapante, um problema, a torcida já fica revoltada, o caso do Flamengo, né? Sim, sim. Entra ano, sai no Flamengo, é o grande favorito e não conquista nada. Né? Mas o grande favorito foi o parte da imprensa, eu volto a mencionar. Isso. Dentro de campo faz quantos anos que Everton Ribeiro não joga bem, que Diego não joga bem, Henrique Dourado foi um artilheiro num esquema armado do Fluminense para ele fazer os gols, como o Pedro Queixada está fazendo. O Diego, o Dourado, ele fez 21 gols, se eu não estiver enganado. Ele fez 32 no ano. 32 gols. Quase a metade desses gols foram de pênaltis. Ou seja, ele não é esse atacante que tem um poder de decisão. O time tinha um esquema montado bom para ele, até que a saída de Richarlison, para o futebol inglês. Escapa bem. O cara pode criticar Escapa como for, mas Escapa tem muita assistência. E ainda não sabe fazer o gol. Agora ele nunca foi um super jogador. Ele virou um super jogador depois desses 32 gols pelo Fluminense, que ele botou na cabeça que era uma estrela mundial. Tanto que o salário dele no Flamengo é 850 mil reais, meu. Absurdo. Na verdade, eu acho que o Fluminense não tinha um grande esquema. Era o único cara, era a referência do time e mandava a bola lá pra ele. E aquele Richarlison jogando muito, com muita força, força, é verdade. Mas, gente, situação de Flamengo. Ontem, o Flamengo, quando estava no aeroporto, para embarcar aqui para Fortaleza, né, onde enfrenta amanhã o Ceará, os torcedores foram lá, teve todo um tumulto, né? O Diego foi um dos mais pressionados pelos torcedores. E aí, essa situação de Flamengo, o que é que vocês analisam? O torcedor tem razão de cobrar, ou isso é só mais pelo fato político, ou o torcedor do Flamengo realmente está decepcionado com o que o Flamengo vem fazendo? Essa crise do Flamengo aí não tem que se discutir. Essa crise do Flamengo aí é a união dos maus resultados e da crise política. Porque o torcedor tem o direito de reclamar, de protestar, agora não tem o direito de agredir, não tem direito de ir no aeroporto, no embarque do time, querer bater nos caras. Isso aí eu sou totalmente contra.
Agora eles têm todo o direito de cobrar melhores atuações de Diego, de Everton Ribeiro, de Willian Arão, jogadores que ganham salários astronômicos. O goleiro que veio da Espanha com fama de pegador e até agora não mostrou nada disso, o Diego Alves. Agora aí no local de trabalho, para tumultuar o ambiente, para tentar bater nos caras, isso aí eu sou totalmente contra. E outra coisa que eu nem conheço a pessoa, nem tenho intenção de conhecer, mas eu acho que é muito desumano as críticas ao presidente. Foi um cara que estabilizou um clube quebrado. O Flamengo hoje nada em águas cristalinas financeiramente. Agora ele não tem clube se no campo não tem resultados. Mas ele sempre forma bons times para conquistar. Então eu acho injusto em cobrar o cara, chamar ele de incompetente. Né? Os números mostram que ele equacionou o Flamengo. Agora vem ser dentro de campo, meu amigo, é complicado, ele tem umas escolhas errôneas. Ele contratou no começo do ano Carpegiani, que a gente sabia que não era mais nem treinador de futebol, mas precisou o Carpegiani perder aquele jogo com o Botafogo para ele demitir. Demitiu o Rodrigo Caetano, que é disparado hoje um grande gestor de futebol. Quer dizer, ele se perdeu em algumas coisas, mas o cara se perde pela emoção. Nós que somos torcedores, nós sabemos que o cara perde pela emoção. Agora, criticar ele como administrador, como presidente do Flamengo, eu acho uma baita injustiça. Aí, então, para fechar esse papo brasileiro, Campeonato Brasileiro, o que podemos cravar para o Flamengo neste ano de 2018? Eu não mudo minha opinião, não. Eu acho que o Flamengo chega entre os 4 e 5 do campeonato. Mas eu acho que o Flamengo tem que abrir os olhos e contratar um treinador, porque esse Maurício Barbieri não tem cacife para treinar o Flamengo, não. Eu nem discuto o cara como profissional. Porque é um cara que tem idade da gente, 35, 36 anos. Não tem condições de pegar um Flamengo bombástico desse e comandar. O Flamengo tem que sentar e planejar e trazer o mais rápido possível esse treinador. Se quiser esperar para o Cuca, parece que o Cuca depois da Copa do Mundo vem. Já dá para esperar, só falta 9, 10 rodadas, né? Mas ele vai ameaçar a classificação dele na Libertadores, com esse Barbieri. Com esse Barbieri, né? E aí, Tadeu? Eu acho que se o Flamengo não fizer nada, deixar tudo do jeito que está hoje, fica em 6º ou 7º. Eu não acho que consegue ficar nem entre os 4. Aí pega e bomba. Eu acho porque é um ano muito complicado para o Flamengo. Ele já só aceita ser primeiro. Porque é muito complicado para o Flamengo. O Rodrigo estava falando uma coisa aqui, eu discordo dessa parte do Rodrigo Caetano, que é um grande profissional, claro, tem os méritos dele, mas eu comparo muito com a situação do Corinthians, por exemplo. Você vê que no futebol, o Corinthians ele tem uma independência do departamento de futebol das outras questões do clube. Sim. E ele é composto por pessoas de dentro do Corinthians mesmo, atletas que jogaram ali. Por exemplo, quem não lembra do Edu Gaspar, que fazia parte ali da comissão do departamento de futebol? Hoje é o Alessandro. No final do ano parece que o Danilo vai encerrar a carreira e já vai ser integrado à direção. Quem é que faz essa ligação? Quem é que controla o ambiente ali no Flamengo? Vestiário, né? Esse elo entre diretoria e jogadores. Então será que Juan seria esse nome para o Flamengo? Porque pode ser, Juan. Acho que Juan encerra esse ano, né? Juan, Júnior, cadê esses caras? Né? Cadê esses caras para Juan fazer foi um bom zagueiro, mas já está passando da conta. Essa ligação. Uma coisa que acontece muito no Corinthians que eu vejo, o jogador quando ele é contratado, parece que os caras realmente, é o que nós analisamos assim, puxam a ficha da vida do cara todo. Por exemplo, ele tem perfil de Corinthians, uma coisa que eu escuto muito, até por ser corintiano também, não vou esconder meu clube, né? Eu escuto muito. É um negócio difícil saber que você é corintiano. Pois é, muito difícil, muito complicado. No meio da torcida do Corinthians a gente vê quando contrata o jogador e fala, não, esse aqui não tem espírito de Corinthians, esse aqui tem. A diretoria parece que está trabalhando nessa perspectiva de um estilo de jogo que já foi definido lá em 2008 com o Mano Menezes, na queda para a Série B, durante a disputa da Série B. Só que o Flamengo ele contrata jogadores que você vê que não tem identificação com o clube, não tem identificação com a torcida do Flamengo, torcida de massa, vibrante. O Flamengo sempre se deu bem com os jogadores da base, né? Sempre. Tem uma frase do Flamengo que é craque o Flamengo faz em casa. O Flamengo esqueceu isso. Hoje os melhores jogadores do Flamengo são jogadores da base. Paquetá, Vinícius Júnior, que não é craque. Quem mudou lá no Rio, o local de surgir craque, agora lá no Rio surgir craque é em Xerém. Nas Laranjeiras. Era muito. A doença antiga que era na Gávea. E o Flamengo se perdeu. O presidente do Flamengo eu acho que é extremamente competente, né, nessa parte econômica
financeira, ela é extremamente competente, mas nessa parte de futebol eu não vou chamá-lo de incompetente, mas eu acho que ele fez escolhas equivocadas. Você colocar um cara como o Rodrigo Caetano, tudo bem, é um profissional de futebol, mas que não tem identificação nenhuma com o clube, para ele... Aí ele é um profissional. É um profissional, mas o Flamengo, clubes como o Flamengo, como o Corinthians, precisa dessa ligação, eu vejo assim, entre torcida essa identificação. Essa identificação. E Rodrigo não tem esse perfil, não. Rodrigo é um profissional. E os jogadores que estão lá, poucos têm esse perfil de Flamengo. Nós falávamos de Flamengo ano passado, o Flamengo chegou às 3 finais, mas a última final do Flamengo, 5 jogadores da base estavam disputando o título jogando. Então isso mostra o erro do Flamengo ao longo desses anos da gestão do atual presidente, que contratou, remou e terminou decidindo títulos com prata da casa. Então trouxe muita gente aí sem identificação com o clube e hoje paga esse preço do desencanto da torcida por não ter conseguido um grande título, que era o sonho do Flamengo, era conquistar a Libertadores nessa gestão, e coisa que eu acredito que não vai acontecer. E com esse ano eleitoral, essa situação que aconteceu ontem, eu acredito que ela vai se repetir, até porque aquilo não é só uma revolta do torcedor, nós sabemos que ali é o grupo de oposição que muitas vezes mina o ambiente. Então, assim, o ano do Flamengo, eu acredito que talvez seja muito mais difícil do que foi em 2017. Olha só, gente, voltando aqui, Domitilha Maria, os internautas aqui conosco, parabéns pelo programa, show de bola, gostei do cenário novo, vocês são demais, vai Corinthians, ela aí, ó, Domitilha é corintiana, valeu, abraço. Lidenilson Moura, tá falando aqui, os dados do seu atacante, Lidenilson, que é flamenguista, um dos maiores flamenguistas do município de Macaíba, ele diz o seguinte: Dourado fez 32 gols, desses 11 foram de pênalti, isso já mostra que ele é muito bom de cobrar pênalti. Ele é o maior batedor de pênalti que eu já vi na minha vida. O problema dos ataques, a bandeira, é a forma passiva como trata os resultados. Ele fala que o Bandeira, ele é muito passivo, às vezes não tem uma decisão massiva. Talvez, Lenilson, mas cada um tem um perfil, às vezes, de administrar um ambiente. Né? Às vezes eu acredito que ele tem uma forma de administrar que algumas pessoas não entendem. Mas o problema é que eu acho que faltou essa situação de contratar jogadores mais identificados com o clube. Aí nós vamos, Igor Júlio, técnico fraco. O Barbieri está ali por uma situação, né? Um rapaz muito jovem ainda. E que o Flamengo também patina nessa questão de treinadores, né? Há muito tempo. Há muito tempo, não é de hoje. Foi uma aposta, nós não sabemos se vai dar certo. Pelo andar da carruagem, provavelmente não. Aí o amigo Valmir da Silva, grande Valmir, corintiano, nos assiste lá de São Paulo. Valmir, forte abraço. Esse Valmir aí chegou a treinar na base do Corinthians. O cara jogava muito, batia na bola com muita precisão. Saiu do Corinthians para o Riachuelo de Macaíba, né? Grande Valmir, forte abraço, amigo. Continua conosco aí. Abração. Mara Azevedo aí nos assistindo. Valeu, Mara. Mara que é lá de Mangabeira, aqui da terrinha de Macaíba. Lidenilson está dizendo, concordo com as opiniões do Tadeu sobre a questão do Flamengo. Igor Júlio, o que vocês acham da volta de Paulo Henrique Ganso ao futebol brasileiro? Espero que ele passe longe de alguns times aí, entendeu? Porque não joga mais nada. Aquele é um jogador que a gente acabou de citar aqui na minha visão. Aquele me enganou, porque eu pensei que aquele Ganso era um craque. Me enganou também. Mas o problema dele foi que ele ficou com uma perna maior do que a outra. Aí fica complicado. Diogo Caldas, manda um alô pro Lacraia. Diogo Caldas, é seu... O grande Silas, já mandei um abraço para Silas, grande torcedor do América e do Vasco. É o Lacraia? Isso. Aê, meu amigo Lacraia, forte abraço. Quando é que tu vem aqui pra dançar pra gente, Lacraia? Vai, Lacraia. Vai, Lacraia, justamente, Tadeu. Diogo Caldas, tá sabendo muito da D. Globo está nascendo, questionou aqui um amigo. Não, ele é o Richard, nosso amigo Richard, pergunta o seguinte: quem vai terminar na Série D? América ou Globo? Acho que o América, do jeito que vai, ele vai cair pra E. Mas vamos já falar de América. Selma Nascimento, minha mana, lá em São Paulo assistindo. Valeu, mana, forte abraço. Era muito show o programa, parabéns. Valeu mesmo, um abraço pra Márcio aí, que é corintiano e sintonizado conosco. Xerém, melhor cobrador de pênalti que eu já pude ver,
foi o Palermo. O Palermo perdeu aquele... O Palermo perdeu 3, Ei, cara. você Pelo tá amor de de- Perdeu Deus. 3 seguidos. Dourado na vida dele todinha perdeu 1. E não foi porque o goleiro defendeu, não. Bateu na trave. Você tá de brincadeira, Rodrigo. Mas são muito parecidos o Palermo com o Dourado. Eu acho que o Palermo, tecnicamente, é até O melhor. problema do Xará é O maior que... artilheiro da história do Boca. O viu? problema Palermo. do Xaraí, que é um grande amigo meu, é que ele não gosta de jogador que jogou no rival e ir pro clube dele. É, né? Aí ele não gosta de Dourado, mas Dourado é o menos culpado dessa crise rubro-negra. Não, Dourado chegou agora. Indiscutível. A bola salário quando- alto ele foi. A bola quando pinga na hora ele faz o gol, ele não vai dar jeito em tudo que tem de errado no Flamengo, né? Gente, concluímos aqui mais uma pauta Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar essa rodada amanhã. Terceira Falou da rodada. Super Vitória do Flusão domingo, não. Um momento, desde 15 do primeiro tempo contra o Super Cruzeiro, 1-0, 3 pontos na bagagem. Só faltam agora 42 para escapar do rebaixamento. Será muito Contagem difícil, mas regressiva. pode ser. Contagem regressiva. Eu acredito que um dos cariocas briga esse ano para não cair. Tenho que usar a Vamos consciência, aguardar. já teve tempo para ser campeão, como foi. Esse ano é para Contagem não cair, progressiva, né? né? Vai, Inclusive contagem faz tempo. progressiva, vai. Vai De ponta a contando ponto a ponto. ponto. É. Gente, agora vamos para cá, vamos descendo, vamos para a Copa do Nordeste, né? Temos aí um representante potiguar, ABC, joga nessa terça-feira com o Santa Cruz do Recife, joga hoje com o Santa Cruz pela Série C e na terça recebe no Frasqueirão pela Copa do Nordeste. E aí, o que esperar do ABC? Pode faturar esse título ou não vai ficar mais uma vez aqui no nosso estado? É complicado, porque a instabilidade da Série B, da Série C principalmente, dos clubes é muito grande. A gente está em abril ainda, né? Então fica muito difícil você vislumbrar alguma coisa. O que a gente pode ver é que realmente tem dificuldades o ABC, né? Está numa chave complicada, tem outros clubes ali como o Remo, o próprio Santa Cruz e tal, que realmente podem vir a ter mais êxito na Série C do que o ABC. Mas em 2016 o ABC não estava com essa situação toda confortável, até um pouco mais confortável do que hoje, né? Sim. E conseguiu acesso, né? É aquilo, é jogo a jogo, a gente tem que analisar, mas é um jogo muito difícil para o ABC. Acho que a gente já vai ter um prognóstico, alguma coisa, a partir do jogo de hoje, hoje é a Série C, Isso. né? Série C. Série C, a gente já vai ter alguma ideia do que vai ser para a Copa do Nordeste. Talvez na Copa do Nordeste o ABC tenha mais sorte contra o Santa Cruz do que na Série C. É uma situação muito difícil, né? A Série C está bem equilibrada esse ano, acho que vai ser muito difícil para o ABC subir. Vamos chegar já na Série C, focando Copa do Nordeste. Rodrigão, ABC consegue ir adiante ou fica no Santa Cruz? O torcedor ABCdista pode manter algum fio de esperança que de repente o ABC pode mais uma vez trazer esse título que o seu grande rival já conquistou? Vamos por partes. O jogo hoje é da Série C, não é isso? Série C, a gente está discutindo a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, o ABC pegou o melhor adversário possível. Porque os outros eram Bahia, Ceará e Vitória, os 3 integrantes da Série A, né? E o Santa Cruz não, é um time que está no nível dele. Série C, Campeonato Pernambucano foi eliminado nas quartas de final. Isso. Não tem dinheiro para fazer grandes contratações, assim como o ABC. Eu acho que é 50-50 na Copa Nordeste. Já na Série C, Rodrigo, só um minutinho. Deixa só a Série C, a gente volta já para a Série C. Só a Copa do Nordeste? Vamos concluir só a Copa do Nordeste Copa aqui. do Nordeste é isso que eu Bahia é o favorito. o Bahia hoje é disparado a melhor equipe do Nordeste. Inclusive Bahia. O maior vencedor da Copa do Nordeste é É o o Vitória. Vitória. 4 títulos, aí vem Bahia e Sport com 3. E aí depois vem América de Natal, Ceará. Ceará, Campinense e, salvo engano, o Sampaio Corrêa. São os únicos clubes. Sampaio Corrêa, não? Sampaio Corrêa não, né? Eu não tenho certeza do último clube que O venceu. Campinense sim, o Campinense vai estar com o Oliveira Canidé de treinador. Exatamente. Em 2015 ou foi 16? 13. Né? 13. 2013? Já? 13, foi o primeiro. Caramba! Foi a final Campinense e Asa. Exatamente. Então, gente, Copa do Nordeste, eu acho que o Bahia é realmente o franco favorito. Inclusive, no primeiro confronto desse meio de semana já venceu. Com o time misto, o ganhou o Botafogo, Botafogo em João Pessoa. né? Lá em João Pessoa. Vai fazer o próximo jogo agora, essa semana. E aí, eu acho que o Bahia hoje está à frente dos demais adversários. Mas vamos torcer para o ABC, quem sabe, com a força do Frasqueirão, conseguir aí, de repente, chegar a essa final e conseguir esse tão sonhado título. Então, Copa do Nordeste, é isso aí.
Gente do céu, vamos mudar o assunto, continuando Copa do Nordeste. Rodrigo de Deus, o que foi aquilo? Pelo amor de Deus, me explica que time é aquele do América deixar escapar 1.200.000, deixar escapar uma vaga para a edição 2019. O América, que era o único equipe do Nordeste que participou de todas as edições da Copa do Nordeste, é humilhado de tal maneira que o torcedor americano está deprimente, né? Me explica o que houve com o América, Rodrigo. O caso do América não tem muitas explicações não, mas vamos lá, né? Voltando ao assunto do presidente que tem emoção e comete a gafe na hora da emoção. Alguém falou de Bandeira de Melo. Sim. Eu, presidente do América, teria demitido Ney da Mata quinta-feira à noite. Ele e mais a turma dele que entrou em campo. Eu não posso chamar aquilo de time. Para você ver como a emoção é complicado no futebol. É. O time do América, a cada competição, ele vem piorando. É uma coisa que a ciência não explica. Esse time formado agora, que eu tive o desprazer de ver, porque eu vinha para o programa, além de ser torcedor do América, como todo mundo sabe, eu queria analisar o time. O time é mal postado taticamente. O time não tem jogadores com condições de jogar, nem uma Série D. O goleiro, eu acho que não é goleiro. Chegou aqui com o nome de goleiro, mas veio por engano. Nossa. O quarto zagueiro eu nunca vi tão ruim na minha vida, um tal de André Santos. Os dois laterais teve o direito, eu contei, ele cruzou 18 bolas e não acertou uma. O esquerdo só cruzava na bunda do adversário. Parecia que ele tinha mirado a bunda do zagueiro do Confiança. O tal de Gilton. Quer dizer, o time do América aí, em 2005, o América fez um time horrível na primeira fase da Série C. Conseguiu não se classificar, mas aí teve um erro do Nacional de Passo da Paraíba e o América conseguiu passar por mata-mata no tapetão. E quando passou, o Gustavo Carvalho, que era o presidente na época, foi lá e contratou 5 jogadores por mata-mata e o América conseguiu o acesso, foi vice-campeão brasileiro e tudo nesse ano aí. Não foi campeão por um gol contra o Remo. Certo. Para acontecer esse acesso do América esse ano, esse elenco aí não sobe ninguém. Teria que acontecer uma reviravolta dessa. O América agora teria que colocar Ney da Mata para fora, mais o bando dele e trazer 5, 6 peças diferenciadas com a Série D para o América conseguir a reviravolta. Porque com esse time aí, com Daniel no gol, com esse André Santos na zaga, com esses laterais horríveis, os volantes não pegam ninguém. Cascata com A10, Pardal finalizando. Meu amigo, esse time não é time para disputar nem o campeonato de Macaíba, que começa amanhã. É amanhã, Nascimento? Hoje. Esse time não é time para disputar o campeonato de Macaíba. Para completar, a salada da diretoria faz um preço de ingresso com aquele pacote, que na minha opinião é um preço acessível, mas ela resolve cobrar por fora um ingresso avulso caríssimo. A torcida nem para o estádio foi. Quinta-feira teve 1.900 pagantes o jogo do América. Quer dizer, uma renda de 32 mil reais. Aí o time joga na Arena das Dunas para 1.900 pessoas, um time ruim, a torcida não empurra, não tem como um time desse ir a lugar nenhum. Então, é o seguinte, um conselho que eu vou dar aí, eu me sinto até na responsabilidade de dar, porque eu sou um torcedor que faz 25 anos que eu vou para o estádio. Já vi grandes times do América. É que essa diretoria do América arrume força, arrume dinheiro e tente fazer 4, 5 contratações visando o acesso, porque senão o América vai permanecer na D e mais um ano na D. Eu não sei se o clube, América Futebol Clube, aguenta. Porque, como foi dito antes aqui, o América perdeu quinta-feira 1.200.000 reais de prêmio para ir para a Copa Nordeste, fora as rendas. No total, a América perdeu na casa de 2 milhões, tranquilamente. Exatamente. E aí, Tadeu? Torcedor americano triste demais com essa situação, que não é de hoje. O grande problema da torcida do América é esse. A torcida do América vem sofrendo desde aquele rebaixamento de 2014. Teve uma parada com o título centenário lá dentro do Maria Lamas Paragem, em 2015. E depois daquilo ali, foi só tragédia. Está aí o América onde está hoje. E a situação, a cada competição, como eu disse, só piorando.
não tem expectativas boas para a torcida do América não, porque eu gosto de sempre pegar um exemplo assim que é para tornar mais fácil a compreensão, a gente discutir melhor, né? Por exemplo, no campeonato estadual, eu estive presente na Arena das Dunas no jogo entre América e Santa Cruz, inclusive Santa Cruz, que treinou aqui na Vila Olímpica de Macaíba para o campeonato estadual. Exatamente. O treinador Fernando Tonê, né? Fernando. Era visível assim a diferença de um time organizado para um time que não sabia o que fazer com a bola. Por exemplo, o América não sabia o que fazer com a bola. Fez 1-0, tomou a virada, perdeu o jogo. O Santa Cruz, com todas as limitações, com todas as dificuldades, poderia ter feito até mais gols no América. Eu estava presente lá no estádio. O torcedor do América não deixou de ir, mesmo com o título do ABC garantido. O ABC já era campeão, já dava para ver, né? Agora, surpreende porque... Quer dizer, não surpreende, mas eu fico imaginando a cabeça do torcedor da América, pensando, pô, como é que pode, por exemplo, você analisando um time como Santa Cruz, com um cara como o Fernando Tonê, que é daqui, trabalha com os times daqui, orçamento muito baixo, né, nos elencos, e consegue fazer um time que joga melhor que o América. Isso. Por que o América não consegue fazer isso? Por que não consegue contratar um cara desse e falar, ô Tonê, é o seguinte, a gente tem 1 ano para você aqui, meu filho, o projeto é esse, campeonato estadual. Consegue não. A torcida não deixa, é um negócio impressionante. Vamos fazer aqui, ter uma boa campanha. Se é campeão estadual, se o América for campeão estadual, já é um alívio tremendo. Já alivia a alma. Já alivia, já lava a alma. Como o Rodrigo falou, desde 2014, o América só a decepção. 2015, aliás. Já 2015 ganhou o título centenário. Isso, 1-0 no ABC lá Gol no de Frasqueirão. Boaventura. Exatamente. Bonito. Entrou para a história do futebol potiguar aí. Eu não sei se aquilo foi bom ou foi ruim pro América, porque depois daquilo foi É. só tragédia. Mas aquele ali, o título não faz mal a ninguém. Não, isso é verdade. E ainda mais um título histórico, que é o título do centenário. Que aquele time era treinado pelo super mito, há quem não gosta, mas tem que engolir, Roberto Fernandes. E fez um trabalho agora no Náutico, foi campeão estadual, se não me engano. Foi depois de 14 anos com um time limitadíssimo, o Sport com uma folha 18 vezes mais cara que a dele, ele foi campeão. Não dá para entender o que acontece com o América, não tem boas perspectivas, né? Os caras não conseguem fazer o básico. Esse Ney da Mata mesmo, Né? era um cara que eu referendei a contratação dele, ganhou a Série C em 2016 pelo Boa, armou o CSA o ano passado do acesso da C para B, aí teve uma briga lá com o jogador, diretoria, saiu. No América, o cara, em 3 jogos, ele não mostrou nada, as alterações dele, entendeu? São brincadeiras, ele toca lateral por lateral, volante por volante, meia por meia, ele não muda o esquema, é um time limitadíssimo, ele usa um jogador que no estadual não era usado por ninguém, e com ele é usado um tal de Muricy, o cara tem 1,30 m, o cara daqui vai jogar futebol profissional. Rodrigo, E esse goleiro que ele trouxe, não existe, tira esse goleiro, Ney da Mata, esse Daniel não existe. Vocês falaram na situação de treinadores, o que acontece, por exemplo, você acabou de citar, esse Ney veio, trouxe 12 jogadores para o elenco do América. Trouxe Você 12 enganadores. Você falou muito bem, o time do América, hoje vai começar o campeonato municipal aqui. Se eu fizer uma seleção do campeonato municipal de Macaíba e preparar os jogadores dessa seleção nas mesmas condições físicas daquele elenco do América, jogaria tranquilamente com o time do América. Concordo. Boa análise que você fez, viu? Eu gostei. Horrível, jogaria. um time horrível. O amigo Líder Nilson está dizendo aqui, eu me espanto com a quantidade de gols que o América perdeu no último jogo. Ontem teve um que o goleiro estava deitado e aquele Vandinho botou para fora. Eu assisti o segundo tempo, só vi uma chance do gol do América. Não, foi esse gol que eu falo foi no primeiro tempo. Pronto. Segundo tempo, o único gol que eu vi foi o lateral direito, ele entrou, teve a chance de fazer o gol, demorou a chutar, quando chutou para fora. Não, ali não foi o lateral não, foi Muricy. Muricy. Depois daquilo, eu não vi o América fazer absolutamente nada. O time não faz uma triangulação. Homem, colocou um meia canhoto que o cara jogava Nascimento atrás do lateral esquerdo, o tal do Luiz Fernando. Eu nunca vi um meia daquele. Ele tocava pro lateral e vinha, ficava atrás dele. O cara ficava atrás dele. Aí o lateral ia e cruzava na bunda do zagueiro do Confiança. É brincadeira. Desses 12 jogadores que o América trouxe, eu gosto daquele o atacantezinho. Ele é esforçado, mas a bola não chega. Eu digo, desde o campeonato estadual, que o América precisa
de um jogador que seja o grande nome, o Cascata para mim não é mais esse grande jogador. E tá manco. Cascata, Ele tava mancando quinta-feira em campo. ele tem 34 anos. Que ele mas, diz que Cascata é que mais ele velho, fala. não tem Mas ele condições. aparenta ter Uns 45. a mobilidade de um jogador. Faz tempo que ele tem 34 É. anos. Isso aí. Será que Cascata nasceu dia 29 de fevereiro? Talvez. Ele só completa ano de 4 em 4 anos. Olha só, mas o que eu quero dizer, o que é que acontece, por exemplo, você traz esse Ney com 12 jogadores, aí nós temos, por exemplo, o Canindé Oliveira. Oliveira Canindé. Oliveira Canindé, nós temos outros treinadores que fizeram um trabalho interessante no América. O Oliveira, inclusive, depois foi mandado embora. Mas nós temos aqui, eu vou citar, o Diá, o Francisco Diá. Isso. Faz um trabalho sensacional lá no Sampaio Corrêa. O Diá chegou ano passado no Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tinha perdido o primeiro turno do campeonato. Ele reorganizou a equipe, venceu o campeonato com o Sampaio, conseguiu, o time estava patinando para um provável rebaixamento, ele conseguiu retirar o time das condições. O Sampaio Corrêa hoje está na Série B, com o menor orçamento de todos os clubes, venceu a primeira, deu 2 jogos, venceu uma, perdeu uma, hoje joga com o Vila Nova. Mas o Diá faz um espetacular trabalho, não é de agora. Mas no Campeonato Maranhense, no Casconento, os 4. Aí vem pra cá e não dá certo. Aí traz um Ney, traz 12 jogadores, uns 10 brucutus. Que eu Não, sei. você tá sendo bom. Ele trouxe 12, todos os Aí, dois são aí fracos. tem uma outra situação. Nós temos o Alvinho, que foi revelado pelo ABC. Alvinho tá no Sampaio Corrêa, inclusive Fez 2 gols. fez 2 gols essa semana, classificando o Sampaio para a Copa do Nordeste do ano que vem. O Alvinho foi escolhido o melhor atacante, foi o melhor jogador da Série A2, recebeu o prêmio junto com o Rodriguinho. Mas foi do mesmo campeonato que esse bendito goleiro do América foi escolhido o melhor goleiro. Eu estou com séria dúvida se esse campeonato era de deficientes físicos. Mas assim, mas o Alvinho a gente já conhecemos, né? Ele já rodou nos clubes aqui. Ele é muito melhor do que eu que citei lá no América. A crise do América é muito complicado. difícil. A Série D, com esse time que o América tem, chance. o América não tem chance nenhuma. Ano passado o time era muito melhor, fez uma primeira fase espetacular, caiu. Aquele time tinha cara de campeão. Aí teve aquele desastre lá em Juazeiro, levou 3-0, ficou irreversível. Mas se uma Série D fosse pontos corridos, eu não tenho dúvida que aquele time tinha sido campeão, não. O time era bem armado, o Leandro Campos, era um time organizado, que levava pouco gol. Futebol é isso. Você hoje tem que jogar para não levar gol, a verdade é essa. Os grandes times levam poucos gols. É só Então, puxar os números. Aí, ontem, o ex-presidente Padango usou as redes sociais, falou, polemizou, mas falou a verdade. Então, a situação do América, ela é muito preocupante, como o Rodrigo já falou. A gente não vê uma perspectiva de melhoras naquele time, eu não consigo ver. Complicado. Eu acho que o América hoje seria uma tolice de qualquer um de nós aqui falarmos, não, o América tem condições de conseguir um acesso para a Série C. Com esse time, não. Com esse clube aí, com esse Hoje time a aí. gente tem que analisar o momento. Pode ser que daqui a... Não tem a menor. Eu não sei pode- nem se ele tinha condições de se classificar hoje. Eu tenho sérias Eu dúvidas. tenho sérias dúvidas. Terça-feira eu vou ao estádio para responder isso no sábado. Perfeito. Terça-feira eu nem ia, mas eu vou saber se esse time tem condições de passar da primeira fase da D. De acesso não tem. Ou faz 4, 5 contratações de jogadores que chegam e resolvam, ou não tem acesso. Vai amargar mais um ano na Série D. E vai virar uma portuguesa nordestina. A portuguesa começou assim, o pessoal não foi levando a sério. Tá aí a portuguesa hoje. Fora de competições nacionais, jogando A2 Paulista. E o pessoal no começo achava que isso era só uma fase. Era só uma fase. E tudo isso começou com aquele jogador irregular lá, que ajudou o Fluminense a se Aquela manter na polêmica, Série A. Pra você ver. E a portuguesa estava numa primeira divisão. Tinha né? classificado para a Primeira divisão, Sul-Americana. pra Sul-Americana. Gente, só aqui voltando aos comentários, é o seguinte. Diogo Caldas pergunta: o América vence outra Copa do Nordeste até nós morrermos? É uma pergunta difícil. É difícil, viu? Primeiro a gente não Temos sabe... que torcer para antes de morrermos o América sair da D, Diogão, e voltar a disputar a Copa Nordeste. Para o torcedor do Tá América, difícil. não é tirando onda, mas para o torcedor do América, acho que a palavra esperança, você tem que se agarrar a ela, né? Tem que... Porque torcedor é torcedor, Por né? isso que mas desde não dá aquele pra- título lá do dia 4 de junho de 98, que aquela data ficou marcada na minha memória, porque eu sabia que era difícil.
E eu nem pensava naquela época que o América ia chegar ao ponto que chegou, mas eu já sabia que ia ser difícil ele ganhar outra competição. Você, como torcedor do América, teve uma fase do América entre 91 e 92 que foi terrível. Não, mas aí eu comecei a acompanhar o futebol de Paistai de 92 para 93, que era como o futebol do Rio Grande do Norte está hoje. Torcida pouco no estádio. O que levantou o futebol do Rio Grande do Norte, eu volto a dizer, foi aquele acesso do América em 96. A torcida do América cresceu, a torcida do ABC passou a querer responder com o crescimento da torcida do América. E aí o América em 98 foi campeão do Nordeste. Aí começou a patinar. Ou seja, em 5, 6 anos, começaram saiu de uma situação de um... Aí o futebol daqui voltou a ter estádio cheio. O América jogou a Série A de 97. Todos os times grandes vieram aqui. O América perdeu um jogo, foi para o São Paulo, quando o América já estava garantido na Série A. Ou seja, em 4 anos, 92, 4 anos, o América já estava na Série A. Mas o time que levantou o futebol do Rio Grande do Norte, o América, o futebol do Rio Grande do Norte, o time do América era um time basicamente da casa. Jorge Pinheiro, Cafezinho, Carlos Mota, Gito e Mingo. Ou seja, o Washington Lobo, Carioca, Moro e Birubiru, Cícero Ramalho e Vanderlei. Só tinha de fora o Washington Lobo, que veio do futebol paraibano, Moro e Vanderlei, que tinham vindo do Esporte Recife. Perfeito. Gente, dando continuidade aqui aos nossos teleinternautas, eles estão aqui mandando mensagem, muitas mensagens para nós. Rodrigo Castro Macedo diz o seguinte: o preço cobrado é uma piada, realmente. O preço cobrado do ingresso avulso, eu já até me pronunciei no grupo, Xará. É pesadíssimo. E para esse time aí, eu disse a você, esse time aí de graça é caro, porque o cara gasta o combustível e o lanche ainda. Olha só, olha aí, Tadeu, olha aí, Rodrigo. Nosso amigo Sandro Globo nos assistindo, mandando um abraço. Ele diz Sandrito, olha a cabeça, parceiro. Ele diz o seguinte, Rodrigo. Rodrigo, você é um excelente comentarista e um péssimo cartoleiro. Concordo com você, Sandro. Cartoleiro, os números provam como é que eu sou péssimo. Aí o Rodrigo Castro fala outra vez, achei interessante aqui. O América com esse time não sobe nem um pau de sebo no mês de junho. Concordo também, até pra isso daria trabalho. O Xará tá revoltado, viu? Olha só aí, valeu. É muito sofrimento pra ele, América e Flamengo, casadinha. Nossa, Diogo Caldas fala o seguinte: vocês estão enganados, Cascata tem 45 anos. Eu disse aqui, eu acho que é uns 45. Manda Diá treinar o time do inferno. Não, o Diá vem fazendo os trabalhos interessantes fora daqui. Ontem eu... Mas não aprova no América mesmo, não. O Diá foi um nome que eu briguei muito no América. Eu defendia demais, mas está aprovado. Ele não aprova no América. José Moura diz: Diá não sabe treinar os times do América. Ou o Diá não sabe treinar os times do América, do RN, ou os times do RN não entendem a filosofia do Diá, porque ele dá certo fora. Eu estou falando isso da questão do Diá, gente, mas é para mostrar que a gente precisa valorizar também, às vezes, o prata da casa. O Rodrigo citou aqui, o América, com o time de casa, fez uma Série A espetacular. Essa identificação que a gente vem falando desde a época do Flamengo. O time que eu escalei aqui foi o time que conseguiu o acesso em 96, vice-campeão brasileiro da Série B. Na Série A, e veio o Júlio César Leal, aí já foi outra conotação. Júlio César Leal trouxe um super goleiro, que por sinal, o maior goleiro que eu vi aqui, Emerson, cria do Grêmio. Aí trouxe Marcelo Fernandes dos Santos, trouxe Moisés do Botafogo, que era a reserva de Leandro. Ele trouxe jogadores todos de time grande e incorporou, como é que fez a Série A que fez, né? Os americanos estão entrando aqui demais, gente. Olha, o Rodrigo Castro continua dizendo: o América não passa de fase. Com esse time eu não acredito também. Aí o José Moura, grande José Moura, um forte abraço para você. Ele diz o seguinte: acredito no América. Precisamos só mudar os laterais e o goleiro. José, sinceramente, hoje eu acho que o América precisa de umas 7 O América não tem um volante que pegue, mas aquele Gessimar fica correndo dentro de campo, parece uma barata tonta. Diogo Caldas, mais uma vez, pede um alô para Seu de Bacia. Grande Seu de Bacia. Grande Yuri. Forte abraço. Yuri também está revoltadíssimo, ligou para mim ontem à tarde para desabafar. Liga para Eduardo Rocha, Yuri, desabafa com o presidente, eu sou um simples torcedor. Domitilha Maria, Tadeu, você é um comentarista show de bola. Valeu, Domitilha, um abraço. Aê, Rodrigo Castro Macedo, o grande problema do América RN é ter muitos donos, isso é uma situação complicada. Agora, para fechar a América, eu tenho uma filosofia comigo que é o seguinte: o América perdeu 1 milhão, quase 1.300.000 no mil total reais. vai para casa de 2 milhões, que tem a renda. Mas, ao analisar esse time do América, eu digo o seguinte: que o América precisa fechar a sua base.
A base do América, ela é terrível. Cara, uma base comandada por Severinho, pai, Severinho, filho. Mas por que eu digo isso? Aquele tal de Valmir Nunes, que botou o filho dele para ser goleiro do América, o cara com 13 anos, porque eu falo mesmo, eu não tenho papo na língua, não tenho medo desses caras. Mas eu digo isso porque... Aí é tudo errado por isso, porque tem um esquema lá dentro, montado entre eles. Porque é inadmissível que um time do América, dentro da sua base, que ano passado se falou muito no Sub-19 que o América tinha, né? Campeão estadual, sobrando. Cadê esses meninos? Se esses meninos jogam pior do que esses atletas que jogaram contra nesse meio de semana, contra o Confiança, é pra fechar a base. E não joga não. Porque não joga futebol. É inadmissível você ter uma base, você trabalhar anualmente, gastar muito com essa garotada e não ter condições de ter um cara ali melhor do que aqueles caras. Pior do que esses caras que jogaram por Confiança, só se for cego e aleijado. Só. Então eu encerrar a América, a situação é preocupante. Deixa pra terça-feira, que terça-feira tem mais sofrimento. Vamos aguardar, terça-feira o América encara o Guarani do Juazeiro. Vamos esperar, vamos torcer que o América consiga aí dar a volta por cima, que o Ney consiga dar a volta por cima. Eu achava melhor nem dar a volta por cima com a família dele, amanhã já almoçar com a família dele lá em Minas Gerais. Mas não cair, é complicado. Qual é o Diego buscando a pergunta, qual é o futuro do América com essa atual estrutura? Diegão, essa semana a Justiça do Trabalho vai estar leiloando terrenos do Alecrim. O Alecrim, para quem não sabe, tinha um centro de treinamentos aqui em Macaíba e esses terrenos vão ser leiloados para pagar dívidas trabalhistas, dívida com os jogadores, inclusive a maior dívida, adivinha com quem é? Rui Cabeção. Rui Cabeção, Nossa. Quase 200 mil reais aí de dívida. E agora há pouco que ele estava, agora há pouco que eu digo assim, acho que 5, 6 anos que ele jogou. É, que ele veio jogar no Alecrim, Alecrim. né? Então, o Alecrim, essa semana a Justiça está leiloando esses terrenos no valor de 2 milhões e 550 mil reais é para pagar dívidas trabalhistas e grande parte desse dinheiro é para Rui Cabeção. Então, a situação do América ela é tão preocupante, porque se ele não conseguir, o time não conseguir um acesso esse ano, o ano que vem, amigo, vai ter um campeonato do estado e uma nova provável Série D. Fica difícil. E aquela Copa do Brasil nesse modelo? Perde patrocínio, E o América perde só joga fora de casa. E não dá para adivinhar qual a expectativa do América. Se não conseguir um acesso esse ano, é tenebroso. É a portuguesa, é o novo Alecrim? Não, aí não, porque tem o problema da diferença de torcida, né? A América tem a massa, o Alecrim Hoje não tem. o América ele tem a torcida. Quem pode dizer... Ninguém pode falar mal da torcida do América, não. O que é que tem de esperança na América? A torcida. Porque a diretoria... É dura, né? Difícil. É. Tem que mudar aqueles nomes, Samuel. Os nomes que já estão lá quando já está perpetuado. Já deu, né? Gente, só fechando. E ABC? Mudando agora para o ABC. Campeonato Brasileiro Série C. ABC hoje está aí, acho que quarto colocado. Não, sexto. Enfrenta. ABC é o quarto colocado. Sexto. O ABC enfrenta o Santa Cruz. Né? E aí? O ABC tem condições de subir? Eu não mudo minha opinião, não. O ABC é muito forte do Mariano Masparage. A pontuação dele deve ser muito boa lá. Agora o ABC precisa de 3 ou 4 peças para pensar num acesso também. Perdeu a dupla de ataque, e aquele Matheus Matias. Sim. E o Alisson. Trouxe Leandrão, para mim Leandrão é fim de feira. Apesar que ele fez o gol da vitória domingo, né? E é isso, passar de fase, eu acredito que o ABC passa pela força dele em casa, mas para acesso não tem time não. Tem que contratar 3 ou 4 peças, isso não é dito só por mim não, é dito por amigos meus, torcedores do ABC também. Rodrigo, só para confirmar aqui, o ABC é o quarto colocado. Não, ele tem o critério dos cartões. Do mesmo número de pontos. Aí ele né? perde dos cartões. Aí tem Globo e Remo. Realmente está correto. Tem número dos cartões, realmente o Globo desce para 6. Primeiro é o Confiança. Corretíssimo. Diga aí, aqui, ponto chegou o futebol, Confiança liderando a Série C. O time é ruim, viu? Confiança, não é brincadeira confiança, não, é confiança. ruim. Gente, agora é o seguinte. O ABC, esse final de semana passado, o diretor soltou uns números aí do Frasqueirão impressionante. O ABC nunca perdeu um jogo no Frasqueirão. Então o Frasqueirão é uma... Nunca perdeu em quem? Qual competição? No Campeonato Brasileiro Série C. Nunca perdeu... Porque teve uma Série B que ele perdia todo dia. Não, mas eu tô falando de Série C. A Série B é desde 2015. Então, assim, é uma força muito grande o estádio hoje do Frasqueirão para o ABC.
E conta com esse fator, né? A torcida do ABC, ela compra essa ideia também, quando o time nessa competição já conseguiu 3 acessos, invicto dentro do Frasqueirão. Então acho que é um fator importante. Os números deles são fortes, né? Importante. E fora isso, tem os acertos da atual diretoria do ABC, né? O Paulo Tarcísio, né? Sim. Que está lá depois de todo aquele imbróglio todo que estava lá na diretoria do ABC. O ABC começou a priorizar também alguns atletas da base. Sim. O próprio Matheus Matias saiu do ABC direto pro Corinthians. Você vê Fecinho, ele não está jogando bem nos últimos jogos. Mas por que o América não consegue fazer isso? Não dá nem chance aos caras. Né? Por que precisa do Cascata com 45 anos? Cascata, nada contra, velho. Porque se você estiver assistindo, se tiver algum fã dele... Eu não tenho tudo nada bem. contra a pessoa Cascata, Mas- não. Eu tenho contra o ídolo Cascata, que ele é o ídolo de um monte de gente aí, só nunca foi meu. É um cara que tem um título pelo América. Várias passagens tem um título. A E o gente- título que ele tem não foi nem o principal jogador do título. Isso. Que o principal nome daquele título foi Roberto Fernandes. É, Eu a voltei gente- de 2015. Nós analisamos o rendimento O esportivo, rendimento né? esportivo do cara. Isso. Só para fechar, o América tem 27 vitórias. Aliás, o ABC tem 27 vitórias e 7 empates dentro do Frasqueirão, em todas as competições, em todas as edições da Série C que ele disputou. Então os números são fantásticos pro ABC, né? Então é um fator aí. A massa deve comparecer aí nos Quem próximos não vem jogos. comparecer, não. A média lá tá de 2.000 pessoas. Mas campeonato, dependendo da situação, com certeza a torcida abraça a causa, como a do América abraça, e com certeza, passando a confiança para o torcedor ABCdista, pode ser que o Frasqueirão seja mais uma vez a grande força aí do ABC nessa competição. Gente, para fechar, o Globo também joga amanhã, inclusive o Homem de Pedra já está pronto para estrear pelo Falar Globo, em né? Globo aí, um abraço para o nosso amigo Sandro Globo. Sandro Globo. Torcedor fanático do Globo. Isso. E de Socorro Luz, torcedora fanática do Globo também, que ela pediu ontem até pra gente dar uma lembrança pra ela e pra toda a torcida feminina do Globo. Justamente. Peso aí. Ceará Mirim Peso, um abraço, dona Socorro, continue sintonizada conosco. Pessoal, vamos rapidinho aqui falar do futebol raiz, né? É o futebol que tem a cara do Brasil de fato, é onde todos os grandes clubes começaram, é no futebol do terrão. E hoje começa aqui em Macaíba mais uma edição do campeonato municipal que representa tão bem esse lado cultural do nosso futebol. Temos o campeonato municipal aqui da primeira divisão da zona urbana, né? Os primeiros confrontos acontecem hoje. O grande vencedor do campeonato municipal, né? O Bandeirantes da Rua Olímpico Maciel, encara seu primeiro desafio encarando o Ajax hoje. E temos também o América contra o Atlético Macaíba. Todos esses jogos na Vila Olímpica de Macaíba hoje à tarde. Queremos dizer que em breve, nos próximos programas, vamos trazer o pessoal aí, né? Os campeonatos raiz, futebol raiz, para falar aqui do Campeonato Municipal de Macaíba, que é muito forte. Talvez o maior campeonato amador da Grande Natal. E amanhã começa, Tadeu, o da Zona Rural de Macaíba. Zona Rural de Macaíba com os confrontos Bragantino da Comunidade Lagoa do Mato encarando o Lagoense contra o CRB, atual campeão, CRB pentacampeão municipal, encarando o Ponte Preta de Mangabeira. O jogo do CRB com Ponte Preta vai ser lá na Vila Olímpica e o Bragantino vai encarar o Lagoense lá na comunidade de Lagoa do Espinheiro. Então é o futebol raiz, é importante, né, Tadeu? Falando aí dessa parte cultural que envolve a questão de sociologia, né, da coisa, faz parte do futebol brasileiro, né? Porque quando a gente comenta, vocês podem ver que nosso programa vai da Champions League, né? A Zona Rural de Macaíba. A Zona Rural de Macaíba. Por quê? Porque o futebol está dentro da sociedade, a gente não pode ignorar isso. Né? E é uma representação da sociedade, tem vários fatores, né, que comprovam isso. E aqui em Macaíba é muito interessante, porque em decisões de campeonato, da zona rural, zona urbana, nós temos públicos aqui, principalmente lá na Vila Olímpica de Macaíba, no prolongamento da Rua José Coelho, que chega a 2.000 pessoas, até 3.000 pessoas, acompanhando os clubes locais, né, de suas comunidades, torcendo ali para um conhecido, para o vizinho, que está ali em campo representando o time da comunidade. Por exemplo, nós temos o CRB de Cajazeiras, que é um grande campeão da zona rural, né? Sim. Temos também União de Cajazeiras, nosso colega Fagner, né? Fagner, um abraço inclusive para Fagner. É isso aí. Só para não cortar seu raciocínio, o União inclusive esse ano tem
jogadores ex-profissionais jogando no elenco do União de Cajazeiras, Isso, que exatamente. fez um projeto muito bacana, União de Cajazeiras, um time amador da comunidade, criou um projeto lá, sócio-torcedor. Muito interessante, nós vamos trazer dirigentes do União para explicar aqui como funciona esse projeto lá dentro da comunidade. O cara tem descontos nas mercearias, nos barzinhos, é muito interessante, vamos trazer aqui esse pessoal para explicar. Porque vocês podem observar que essas grandes agremiações, esses grandes clubes que nós vemos hoje, o início deles foi semelhante. Surgiram na sociedade, um grupo de amigos, trabalhadores de fábricas, de portos, uma comunidade foi lá, se reuniu, teve uma ideia, criou um clube e um ajudando o outro começaram a fazer essas agremiações que nós vemos hoje. Perfeito. Ou seja, é muito interessante como o futebol ele surge na sociedade, né? Se desenvolve e se estabelece, né? Estabelece, É isso. Da Champions League à Zona Rural de A Macaíba. Zona Rural de Macaíba. Não podíamos esquecer da nossa cidade de Macaíba, né? Cidade de Exatamente, Macaíba, verdade. Gente, fechando aqui, ó. Eita, um abraço pra Tessia Lúcia nos assistindo. Forte abraço, Tessia. Torcedora alvinegra aí. Vai aos estádios. Valeu, Tessia. Forte abraço. Aí tem aqui o seguinte. Rodrigo Castro fala o seguinte. Não esqueçam do Camaleão do Vale. É verdade, o Açu tá disputando. O Açu perdeu a estreia. A série perdeu a primeira, né? O E agora, Clube 1 a 0. do Grande Júnior terceiro, né? Vamos torcer que o Açu consiga aí fazer uma grande série D. Não perca seu tempo torcendo por isso, não. Então, gente, antes de finalizar, pessoal, falando aí do campeonato ainda macaibense, nós vamos trazer o presidente do Cruzeiro. Isso é uma notícia em primeira mão, 3 toques dando em primeira mão. Uma Cruzeiro grande de novidade. Macaíba, esse ano disputa a segunda divisão do campeonato estadual. E vamos unir forças para ele disputar para subir. Vamos unir forças para Macaíba no ano que vem estar na primeira divisão do campeonato estadual. O Gaita vai vir aqui falar. Então isso é notícia em primeira mão. Ele, Gaita, me confirmou essa semana. Ele que está entregando a gestão do Cruzeiro, ele que é considerado o maior presidente da história do Cruzeiro. Tem que Disputou discutir isso, não. 3 acessos, foi vice-campeão 3 vezes da segunda divisão e esse ano ele volta querendo esse acesso porque ele disse que entrega e se aposenta do futebol com esse acesso. É o sonho dele. Então, Gaita vai vir aqui para falar desse projeto de Cruzeiro que também tem o time feminino que vai estrear no campeonato estadual e vai participar da Copa Feminina, a Copa Brasileira, a Copa do Brasil. Também, né? E tem o futsal que vai, eu acho que é em setembro, para disputar a Taça Brasil. Então, Cruzeiro de Macaíba aí, despontando para o cenário nacional. Gaita vai estar aqui conosco também nos próximos programas. Gente, antes de encerrar, nós temos um quadro aqui, hashtag Fica a Dica. Aqui não é só falar, a gente mostra porque nós falamos, porque temos também um pouquinho de conhecimento. E o nosso quadro, hashtag Fica a Dica, é do nosso amigo Tadeu. Tadeu, qual é a dica de hoje para os amigos que estão nos acompanhando aí via redes sociais? Galera, a gente conversa sobre futebol, mas nós conversamos, discutimos, porque realmente fora daqui da discussão a gente também pesquisa bastante, né? Lê muitos livros, artigos, DVDs, nós assistimos muitos filmes também, né? Documentários. E hoje a dica é básica, eu acho que para todo mundo, para grande parte das pessoas que acompanham futebol, conhece esse DVD aqui, que é da coleção do nosso amigo Sérgio Nascimento. FIFA Fever, né? Que é um documentário sobre a história das Copas do Mundo, né? De 1930 lá no Uruguai até 2002 na Coreia e no Japão, que o Brasil sagrou-se campeão, né? A seleção brasileira campeã. E é interessante você ver a evolução do futebol, daquilo que a gente estava conversando aqui, né? Dessas discussões dos clubes, inclusive das seleções, que vão se organizando e vão se desenvolvendo a um ponto de realmente ficar esse espetáculo, né? Que faz parte da sociedade hoje, que é o futebol. Fica aqui a dica, vou pegar mais uma vez aqui, FIFA Fever. Se você não tiver como comprar, não tiver ninguém que conheça, vá lá no YouTube, acesse, que tem disponível para assistir. Não sei se já tiraram do ar, né? Porque hoje em dia essas raridades o pessoal está pegando e tirando. Mas se você continua lá, Tadeu, continua lá sim. Continua, né? Se você tiver oportunidade, assista, pesquise, veja alguma resenha na internet. Com certeza alguém escreveu sobre isso. Para quem está iniciando agora na pesquisa sobre futebol, é muito interessante, é muito importante. E a gente vai sempre falar aqui sobre artigos, livros, documentários, entre outros materiais que são produzidos sobre futebol aí. Perfeito, Tadeu. Então hoje, a dica é essa daí, gente. É o FIFA Fever. Então vão lá, procurem. Muito bacana, vocês vão ter um conhecimento muito bacana sobre Copas do Mundo, as edições da Copa do Mundo. Pessoal, é isso.
Vamos só fechar nossas interações aqui, mandando um abraço para Flávio Gomes, meu amigo Flávio, forte abraço, ele está lá em São Paulo. Beto também, meu amigo Beto, filho de velhinho lá da comunidade Lagoa do Sítio, está em São Paulo também, sintonizado aqui no nosso programa. A vocês, amigos que estão aí no Sul, um forte abraço, continua conosco todos os sábados. Tadeu, Gilvan Soares, manda um oi pra galera aí. Gilvan Soares é lá da comunidade de Traíras. Gilvan, um abraço, amigo, muito bom ver você aqui conosco. Aí Diego Calda tá falando, Seu de Bacia voltou, valeu Seu, forte abraço pra você, amigo. Gente, mais uma vez, nosso muito obrigado por nos acompanhar. Já vamos deixar aqui o nosso convite para o próximo programa, que será sábado a partir das 10h30. Então, todos os sábados, vocês já sabem, coloquem aí na agenda de vocês. Gente, às 10h30, fala com a esposa, fala com a namorada, fala com o patrão. Amigos, é o seguinte, às 10h30 nós temos 3 toques. Nós precisamos assistir esse programa bacana. Continua mandando aqui os comentários de vocês. Na segunda-feira o vídeo estará disponível no nosso canal no YouTube. Então, Tadeu, para quem quer acessar o nosso programa após a nossa live aqui, quais são os endereços? No momento nós temos ali a página do Facebook, que a transmissão está sendo realizada agora, Programa 3 Toques, é fácil acesso, é só digitar ali na pesquisa do Facebook. E o canal do YouTube, como o Sérgio Nascimento falou, Programa 3 Toques, fácil acesso também, é só digitar lá na internet. Você acessa o YouTube, digita lá na caixa de pesquisa, de busca, Programa 3 Toques, você já vai ver essa logo aqui, essa arte, né, que está embelezando o nosso cenário hoje, né? As coisas vão melhorando com o tempo. É verdade. Vamos desenvolvendo aí. Já melhorou de sábado para hoje, já teve uma melhora no cenário, e a crítica na semana foi muito em cima do cenário e daquele jogo de camisa. Inclusive teve um amigo que disse saudade do varal. Foi o Gaiate Yuri, que foi um dos maiores críticos. E Yuri, eu preciso conhecer esse cara pessoalmente, ele é uma figuraça. Valeu, Yuri. Forte abraço, cara. Muita coisa, não. Você está aqui todos os sábados conosco. Muito obrigado mais uma vez. Gente, é o seguinte, 3 Toques chega ao fim, né? Mas antes disso eu quero mandar um abraço especial para a Lívia. A Lívia que é nossa... nos acompanha aqui. Semana passada ela nos acompanhou, mas ficou chateada porque estava assistindo todo o tempo, nós não citamos o nome dela. Às vezes não dá, gente, são muitos comentários, não dá pra gente ver todos aqui. Mas Lívia, esse programa é pra você, mas muito mais do que pra você, é pra família do Rodrigão, que tá feliz demais, né, com a ideia, a nossa ideia. Pra nossos familiares, né, Rodrigo, que vem apoiando aí no nosso projeto. Quero deixar um abraço aí. Porque algumas pessoas cobraram a falta desse abraço aí. Abraço, você tem que mandar. Abraço para toda a galera do Macaíba Prévia, Henrique, Jamil, Marcelo, Humberto. Abração aí para meus amigos lá de Cachoeira do Sapo, como o Hudson, meu primo, já falou aí, né? Participou para os guerreiros americanos que sempre prestigiam. E para todos em si, para minha família, para minha mãe, para meus filhos, para minha esposa. Para dizer para o torcedor americano que está cabisbaixo, que procurar levantar a cabeça e ver o que acontece no decorrer dessa Série D aí. O que não pode é a gente continuar nessa famigerada Série D, né? Tadeu, deixar um abraço para minha mãe que está assistindo aí no Facebook, né? Minha irmã Ianca, minha mãe Maria Cleide, meu irmão Humberto, né? Betinho, né? Juliana, Maria Eduarda, minha irmã também, minha avó Maria de Lourdes, né? O pessoal que está dando audiência aí, apoiando a ideia, se divertindo bastante. Os amigos aí do Facebook, tamo junto. Semana que vem tem mais. Um abraço também para Araceli Lima, Beto, vereador e meu amigo João Damião. Perfeito. E para o grande João do Grude lá na UPA, aquele abraço, grande torcedor do América. Show de bola. Pessoal, então é isso, muito obrigado. O canal você já sabe como continuar assistindo. Muito obrigado a Deus. Valeu, Rodrigão. Valeu, até sábado. Valeu, Tadeu. É isso aí, gente. Valeu, Tadeu. Até o próximo sábado. Aqui bom, às 10h30. Abraço. Valeu.